Olá, pessoal. Aula número 3 aqui do nosso mini curso de genética, especialmente para vocês, alunos do VIP, né, do Clube dos Profs. Então, vamos lá. Nessa aula eu vou começar falando de heredogramas. É importante essa aula para que você entenda variações de heredogramas que você pode encontrar nos exercícios de genética. E a gente termina resolvendo exercícios ali que envolvem questões importantes para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala de heredograma, geralmente tem aquele aluno que se assusta, né, que não gosta de genética, mas eu vou dizer para vocês, questões com heredogramas, elas são questões mais fáceis, porque muitas vezes a investigação que você tem que fazer para montar um heredograma não precisa, já está ali. É só você interpretar aquele heredograma. A palavra heredograma significa árvore genealógica, ou uma forma gráfica de você representar descendência, de você representar famílias. Posso chamar heredograma de árvore genealógica, posso chamar de pedigree, por exemplo. Tá? Aqui é a parte básica, né, gente? Então, por exemplo, um homem vai ser representado por um quadrado, a mulher por uma bolinha, um sexo indeterminado, quando a gente não sabe o sexo da criança, a gente coloca um losango. Quando uma criança, um indivíduo, ele tem uma determinada doença genética ou característica genética, a gente precisa colocar em destaque esse quadrado se for menino, em destaque essa bolinha se for menina. Casamento ou cruzamento, você liga o quadradinho com a bolinha. Casamento parental, casamento consanguíneo, você liga o quadradinho com a bolinha, mas agora você coloca dois tracinhos para sinalizar que é um casamento parental. Filiação, pai, a mãe e uma criança do sexo biológico masculino. Irmandade, quando tem lá um filho, segundo filho, terceiro filho. Família, pai, mãe e 3 filhos, né? Quando são gêmeos univitelinos ou monozigóticos, a gente representa desse jeitão aqui. Lembrando que gêmeos univitelinos, eles têm obrigatoriamente o mesmo sexo. Já gêmeos dizigóticos ou fraternos, o sexo pode ser diferente. Tá? Então, essa é a parte básica do heredograma. Agora a gente vai para a dica. Toda vez que você tiver uma questão que tem um heredograma, você vai procurar isso aqui. O que é isso aqui? Um casamento igual com filho diferente. Eu tenho um pai normal, aqui está o pai, aqui está a mãe, e você tem aqui uma criança, um filho diferente. Né? Tem um filho normal. Veja que eu coloquei o losango porque o sexo, gente, não interessa aqui o sexo biológico da criança. Pode ser menino ou menina, tanto faz, tá? Mas tem um filho diferente. A única possibilidade aqui é o pai ser heterozigoto, azão, azinho, azão, azinho. Para que exista a possibilidade da mãe mandar um azinho para essa criança e do pai mandar um azinho para essa criança. O pai é normal, então o pai não é azinho, azinho. Então, mas o pai tem que ter um azinho para mandar para esse filho. O pai tem? Tem. A mãe não é azinho, azinho, porque eu estou olhando ela não é afetada. Então, a mãe tem que ser portadora desse azinho para poder mandar esse azinho para cá. E esse filho normal, Giovanni? Esse filho normal eu coloquei aqui só por curiosidade, gente. Com certeza ele é azão, né? O azão se veio do pai, da mãe eu não sei o que veio. Então a gente deixa especificado dessa maneira aqui. Olha para quem é afetado. Quem é afetado é o recessivo. Se quem é afetado é o recessivo, eu digo que essa herança ou doença genética é recessiva. Mas vamos supor que você olhe para um heredograma e você não encontre isso aqui. Talvez você encontre isso aqui. É o contrário, agora são pais afetados que têm uma criança diferente, né? Um filho normal. Mesma coisa, o pai só pode ser heterozigoto, azão, azinho, a mãe só pode ser heterozigota, azinho, azinho, azão, azinho. Por quê? A mãe, para ter um filho diferente, ela precisa mandar um azinho para cá. O pai também, né? Então, você tem aqui uma criança diferente dos pais, azinho, azinho. Gente, isso acontece com um nanismo hipofisário. Se você que está assistindo essa aula, você não é anão, significa que você é azinho, azinho. Por quê? Porque o azão, azinho, ele é anão, né? Esse casal, eles podem ter um filho anão? Pode. Se o azão vem do pai, da mãe, não sei o que vem, né? Se viesse o azão, a gente já sabe, seria uma situação de letalidade, esse cara não ia sobreviver.
Então, se ele sobreviveu e eu estou vendo ele, com certeza, nesse caso, ele é azãozinho se eu estiver falando de nanismo, tá? Mas como eu não estou falando de nanismo, eu vou deixar especificado assim. Olha para quem está afetado agora. Quem está afetado agora não é o recessivo, é o dominante. Então, essa herança é uma herança dominante. Uma outra situação agora, como que eu identifico quando uma herança ela é ligada ao sexo recessiva? O que me chama a atenção aqui é essa mãe aqui, ó. Essa mãe, galera, ela é XX porque é mulher, né? Se ela for XAzinho, veja, todos os homens, os filhos homens desse casal são afetados, porque se você é homem, você vai com certeza receber o Y do teu pai e o Xazinho da tua mãe. Então, se a sua mãe é afetada por uma herança sexual recessiva, ligada ao sexo recessiva, todos os meninos vão receber o Xazinho dessa mãe e todos serão afetados. Ó, recebe o Y do pai, Xazinho da mãe. Y do pai, Xazinho da mãe. Ou seja, todos os filhos homens dessa família serão Xazinho Y, todos serão afetados. E as meninas, Giovanni, por que não são afetadas? Olha para o pai é normal, gente. Se o pai é normal, ele só pode ser Xazão, Y. As meninas, com certeza, vão receber o Xazão do pai. Então, isso já garante que elas são o quê? Normais, né? Mas elas recebem o Xazinho da mãe, tudo bem. Elas são normais, mas são portadoras do gene recessivo, tá? Aqui nós observamos, então, mais homens do que mulheres afetados. Mães afetadas terão todos os filhos homens afetados. Isso é uma situação de herança ligada ao sexo recessivo. Herança ligada ao sexo dominante temos o raquitismo hipofosfatêmico. O raquitismo, gente, ele pode ser causado por deficiência de vitamina D, mas aqui eu estou falando de um raquitismo genético, tá? A mulher afetada pode ser Xazão, pode ser Xazinho, e a mulher normal, Xazinho. Já o homem afetado, Xazão Y, homem normal, Xazinho Y, tá? Então, herança ligada ao sexo dominante. Aqui, olhando para o heredograma, o que nos chama a atenção? Um homem afetado. Galera, se é um homem afetado, Xazão Y, veja, os filhos desse homem não são afetados porque recebe o Y do pai. E a herança é ligada ao sexo dominante. Toda herança ligada ao sexo é uma herança ligada ao cromossomo X, tá? Então, as meninas com certeza vão receber o Xazão do pai. Então, todas as meninas que são filhas desse homem vão receber o Xazão. Todas elas são afetadas, ó. Veja que o exercício ele vai exagerar. Pai afetado, somente filhas afetadas, né? Todas as filhas afetadas. Isso é uma herança ligada ao sexo dominante. Herança holândrica. O que me chama a atenção aqui é que somente homens são afetados. Então, aqui é uma herança holândrica. Holo significa total, né? Andros é homem, ou seja, todos os homens são afetados. Eu recebo o Y do meu pai. Eu passo o Y para os meus filhos do sexo biológico masculino, né? Então, o homem sempre vai passar o cromossomo Y para os seus filhos. Então, é uma herança em que o gene está no cromossomo Y. Herança restrita ao sexo, herança holândrica. E, por último, herança materna, herança citoplasmática ou herança mitocondrial. Observe que você tem aqui uma mãe afetada, uma mãe com doença mitocondrial. Essa mãe passa para os dois filhos. Passa para o filho homem, passa para a filha mulher. O filho homem não passa adiante essa doença, porque o homem não passa mitocôndria para os descendentes, mas a mulher passa, né? Então, essa herança citoplasmática ou herança mitocondrial. E a gente termina essa aula falando de trihibridismo. Trihibridismo, gente, imagina fazer um quadro de Pinet com trihíbrido. Meu, vai dar 64 combinações. É muito, né? Se 16 combinações já é muito para o dihibridismo, para a segunda lei de Mendel, imagina um trihibridismo. Então, como que eu resolvo esse exercício aqui, ó? De acordo com a segunda lei de Mendel, o cruzamento, eu vou trazer esse cruzamento para cá. Azão, Azinho, Bzão,
Bzinho, Czão, Czinho, cruzando com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, terá descendentes, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Galera, se você for fazer isso daqui pelo quadro de Pinheiro, você vai ter 64 combinações e você vai fazer uma questão só no vestibular inteiro. Então, qual é a dica? Na segunda lei de Mendel, existe a possibilidade de você separar a segunda lei como duas vezes a primeira lei. A mesma coisa você pode fazer aqui. Pega o GNA e separa ele. Azão, Azinho, cruzando com Azão, Azinho. Pega o GNB. Opa, aqui é Azinho, Azinho, né? Pega o GNB e separa ele. Bzão, Bzinho, cruzando com Bzinho, Bzinho. Pega o GNC, que é Czão, Czinho, cruzando com Czinho, Czinho. Beleza? Então você vai ter o quê? Aqui você vai ter Azão, Azinho, Azão, Azinho, 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 Azinho. Certo? Aqui você vai ter Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, 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 Bzinho. Aqui vai ter Czão, Czinho, Czão, Czinho, 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 Czinho. O que ele quer? Qual a chance de produzir descendentes? Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Qual a chance de produzir descendentes Azão, Azinho? A chance é 1 sobre 2, né? Então, a gente tem aqui 1 sobre 2, por exemplo, tá? Você cruzou ali Azão, Azinho com Azinho, Azinho. Temos aqui a chance dele produzir Azão, Azinho, deixa eu pegar aqui minha caneta, é 1 sobre 2, beleza? A chance dele produzir um descendente agora Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho também, gente, é 1 sobre 2, né? 2 quartos ou 1 sobre 2. A chance dele produzir Czão, Czinho, que é o que ele quer aqui, né? Czão, Czinho, também é 1 sobre 2. Então, você tem aqui 1 sobre 2. De acordo com a segunda lei de Mendel, o cruzamento terá a chance de produzir descendentes com genótipo igual a, né? Então, você tem aqui a probabilidade. Como eu fiz separado, eu preciso juntar ela. A probabilidade de ser Azão, Azinho e a probabilidade de ser Bzão, Bzinho e a probabilidade de ser Czão, Czinho, tudo isso daqui você multiplica. 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá? Então, nós temos aqui 1 sobre 8, a resposta dessa questão aqui, tá? Então, não esqueça, trihibridismo, o que você faz? Você faz o cálculo separado, tá? Como se fosse 3 vezes a primeira lei de Mendel, tá? E aí você multiplica no final para juntar as probabilidades. Beleza? Fechamos assim, então, nosso mini curso de genética. Até mais.